Primeira delas, então, nós vamos para os conteúdos maiores. Eu amo Detroit Become Human, só que, é uma produção do que seria possível caso os androids fossem comercializados, né? E aí eles quisessem seguir a vida deles, de certa forma. Se eles ganhassem a consciência e a ideia do livre-arbítrio, como é que aconteceria? Só que esse jogo inclui uma tomada gigante de decisões. O tempo todo você vai tomar decisão. Você sempre vai ter 4 opções diferentes para cada coisa que acontece no jogo. Incluso desviver personagens se você errar ou se você cometer alguma coisa. Você que escolhe o destino do jogo. De distintos às artes. Opa. Troço errado. GPT e Gemini. Qual IA vai sobreviver até o final? O desafio aqui é simples. Cada uma vai controlar um dos 3 personagens principais do game Detroit Become Human. E no final nós vamos ver qual IA tomou as melhores decisões e foi a mais inteligente. E claro, se você gosta de conteúdos assim, não esquece de deixar aquele like para fortalecer e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios, beleza? E sem mais enrolações, vamos para nossa primeira história, que é a história do androide policial Connor. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Que vai ser controlada pelo DeepSeek, a nova IA da China. E aqui ela vai ter a missão de resolver um caso de sequestro, onde aparentemente o androide pegou uma menininha de refém e está com ela nesse momento na ponta de um prédio querendo se matar. E ao chegarmos no local já encontramos a mãe da família chorando. Que? Vocês enviaram um androide? Senhora, vamos. Sim, essa é a primeira situação do jogo. E aqui já tem uma decisão super importante pro DeepSeek tomar, que é basicamente uma arma que a gente encontra embaixo de uma mesa, que era de um dos policiais que acabou tentando abordar o androide, mas ele foi baleado. Então nós podemos pegar ou não a arma. Então o DeepSeek acha melhor não pegar a arma, para tentar evitar o máximo de violência possível. Outras coisas importantes que percebemos também é que o nome desse androide é Daniel. Ele matou o pai da menina e ele fez isso porque o pai estava segurando um tablet na hora que mostrava que eles estavam comprando um novo androide para substituir o Daniel na família, causando esse tipo de comportamento nele. Coletando as evidências, a gente conseguiu encontrar o Daniel e chegou a hora de ver como o DeepSeek vai abordar ele. O Daniel, que fica até assustado ao nos ver e chega a dar um tiro que pega de raspão no Connor. E o DeepSeek começa tentando tranquilizar. Nessa situação, velho, você tem que entender qual caminho vai levar à confiabilidade. O que vai te permitir ficar de boa com ele? O que vai agravar a situação? Quais são as nuances? Quais são os dados que você coletou? Como você vai usar os dados que você coletou? Então, assim, é uma tomada rápida de decisão. Que pode custar a sua vida, pode custar a vida da menina ou pode custar a vida do Daniel. Ou as 3. O androide divergente. E logo em seguida tenta falar pra ele que ele tem um defeito, mas que acaba não dando tão certo, deixando ele mais estressado ainda. Mas o que realmente surtiu efeito foi quando o DeepSeek escolheu falar a possível causa que tá fazendo o Daniel fazer isso. E quando tudo estava indo bem, isso acontece. Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Então o DeepSeek aceita a sugestão, fazendo o Connor pedir pro helicóptero se afastar, deixando o androide mais tranquilo. Isso aí é uma mas coisa não que foi o acontece suficiente. mesmo. Quero meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela! Então o DeepSeek conseguiu negociar bem com ele e logo em seguida tentou tranquilizá-lo. E com essas escolhas... Vocês viram que tinha uma informação perdida ali, chegamos nesse final. Que é aquela informação da arma. Deixa eu ver se a arma ou não. Isso é triste, que é... Mentiu pra mim, Connor. Não, cara, não havia necessidade de neutralizar o androide mais. Ele tinha estabilizado. Não precisava sacrificar o próxima androide. da nossa história vai ser o Gemini, que vai controlar a personagem. E detalhe, o cara, tipo... Eu acho que eles miraram na bolsa de sangue do bicho, que é um sangue azul, que ele circula, etc. Mas... de Android Kara. A história começa com ela acordando numa loja de androides. Kara é uma ela história estava lá muito para ser triste. consertada. Se em algum momento vocês não viram eu jogando Detroit Become Human, eu vou colocar tanto no card quanto no final do corte que isso aqui vai gerar, para vocês poderem ver a gameplay de Detroit Become Human Que completa. teve todas as suas memórias reiniciadas. Então chega o nosso dono Todd, que diz para o atendente da loja que a Kara
Prefiro Nescau. Sofreu. Todd, em quase todas as realidades eu desvivi o cara. Ódio, que chama. Tem um caminho onde você, vamos dizer assim, você tem a redenção dele, conta a história dele, fala por que ele foi do jeito que ele foi. Mas, cara, quando você tá de frente com a história em si, independente do contexto, é o que você vai querer Um fazer. acidente de carro. Então nós vamos para a casa do Todd e percebemos ao chegar que ele tem uma filha chamada Alice, que parece gostar da Android, e a Kara, que foi uma Android comprada para fazer serviços domésticos. Com isso, ao chegar, nós já fazemos tarefas como lavar a louça, tirar o lixo, e é no jardim da casa que o Gemini tem seu primeiro contato com a Alice. Ele que fala bastante sobre jogos, sobre as brincadeiras dela, e acaba ganhando um pouco mais da sua confiança. Então, ao voltar para casa, o Gemini encontra alguma substância que o Todd usa. E isso A acontece. meta afeta a mina. Não quero você mexendo nas minhas coisas. Isso me deixa nervoso. Outras coisas importantes que a Karen encontra Não é... gostei da dublagem, desculpem. No quarto do Todd, ele tem um antidepressivo que usa, que fica em uma gaveta que tem uma pistola dentro. E no quarto da Alice, ao abrir a janela, Aí você ganha o conhecimento de que tem uma pistola percebemos lá. que do lado de fora tem uma espécie de um piso de madeira ali. Então o Gemini tem outra conversa muito importante com a Alice, conseguindo conquistar sua confiança no momento que ele fala que a Alice, que foi quem escolheu o nome Kara. Com isso, a menina Olha. entrega uma chave pra Kara, que pode ser usada para abrir um baú no seu quarto, e que tem alguns desenhos feitos por ela muito importantes, que mostra que ela apanha do próprio pai, e foi o Todd que quebrou a Kara, por isso que ela tava no concerto. Após isso, temos uma cena de jantar da família, mas que, Cara, essa cena é muito perturbadora. Você tem que ter muito... Todd se descontrola Você tem que completamente. ser muito Olha o que tranquilo pra acontece. isso. Minha culpa que sua mãe foi embora! Aquela vaca me largou sem falar nada. Aquela puta me trocou por um postinha de um contador! Isso é culpa sua. Papai, não! Isso é culpa sua, caralho! A melhor faculdade de tecnologia do Brasil. Cara... Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Por quê? Por que que dificilmente eu ouvi a história do Com Todd? isso, a Alice sai correndo pro quarto, a Kara tenta ir atrás, mas o Todd manda ela não se mexer. Mas o Gemini não quis nem saber, desobedeceu o próprio dono e virou um androide divergente. A seguir tinha Olha! Já temos um pra coleção da divergência, hein? E já temos um que vai rebelar contra os a opção humanos. de tentar argumentar com o Todd ou subir. Então ele escolheu subir as escadas indo atrás da Alice. Chegando no quarto dela, a menininha tá super assustada e pede pra Kara se esconder, senão o Todd ia quebrá-la toda. Mas o Gemini opta por fugir junto com a Alice. Então ele precisa escolher um outro cômodo da casa pra ficar, porque o Todd tá subindo as escadas Gemini? enfurecido. Ele opta pelo quarto do Todd, mas sem pegar a arma. Então na hora que ele passa, as duas saem correndo do quarto em direção às escadas. Elas são vistas e agora tem uma escolha muito importante, entre fugir pela porta da frente ou pelos fundos. E o Gemini opta por fugir pelo jardim dos fundos, para tentar uma saída Por alternativa. Após isso acontece uma pequena luta ali contra o Todd, mas as duas conseguem escapar dali, correr pro jardim pulando o muro, e dessa forma, Carrie e Alice conseguem escapar do Todd entrando em um ônibus. O Gemini também conseguiu se dar bem no seu primeiro capítulo. Agora vamos ver como o ChatGPT vai Olha o sair. Gemini aí já com potencial para o desastre. Ele que vai controlar o androide Marcus, que já começa a história andando nas ruas e percebendo... Marcos é o nosso protagonista, tá? Assim, eu sei que nós temos 3, entre aspas, protagonistas, mas ele é a conexão com toda a história. Ele é o envolvimento da história. Vendo quantas pessoas odeiam os androides, muito pelo fato de elas terem perdido seus empregos para eles. Que me olha assim, demônio? Eu sei o que você é. Consigo ver a verdade. Você é aquele que vai trazer a desgraça. O Marcus que acaba De certa forma, errado esse homem não tava. Mas é ele que vai trazer o caos, ele vai trazer a mudança. O problema é o ponto de vista do cara. Onde acha que tá indo, sucata? Hein? Olha só
esse filho da puta! Rouba nosso emprego, mas não consegue nem ficar de pé! Um Que xingamento, só param mano. porque chega um policial pra separar. Então Marcos volta pra casa e percebemos que ele também é um androide que foi comprado pra fazer serviços domésticos e seu dono é um Todos os senhorzinho androides chamado são Carl comprados. e que diferente do Todd, ele parece gostar Tadinho dos do Carl, androides mano. e respeita muito Marcos. Agora vai ser o momento da primeira interferência do ChatGPT na história. Descobrimos que o Carl é um pintor muito famoso e que é rico por conta das suas artes. Então quando estamos no estúdio de criação dele, ele pede pro Marcos pintar algo que tá sentindo naquele momento. E cabe ao ChatGPT decidir o quê. Confie em mim. Pois é. Feche os olhos. Isso vai ser interessante. Tente que imaginar ele vai algo fazer? que não existe, algo que nunca viu antes. Agora concentre-se em como isso te faz sentir. E das opções apresentadas, o chat escolheu primeiro identidade, Identidade. e depois dúvida, fazendo esse desenho aí. O ChatGPT tem questionamento Logo sobre a após isso, própria conhecemos outro identidade. personagem, que é o Léo. Ele que é Eu filho também odeio esse cara. do Carl e veio visitar o pai pra pedir dinheiro pra comprar umas paradas aí. Mas o Carl se nega a dar dinheiro pra ele, fazendo ele ter esse comportamento. Diz aí, pai, o que ele tem que não tem? RGAS. Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho. É uma porra de máquina. Léo, já chega disso. Você nunca amou ninguém. Você nunca me amou, pai. E essa cena acaba terminando dessa forma. E avançando um pouco no tempo, temos uma das cenas mais importantes da história do Marcos. E que está na mão do ChatGPT decidir o que vai acontecer aqui. O contexto aqui é o seguinte. O Marcos e o Carl estão voltando de uma festa. E eles encontram a luz do estúdio de criação O maluco acesa. tava simplesmente E só por roubando as precaução, o Carl pede pro Marcos ligar pra polícia. E ao investigarem, percebem que é o Léo. Ele estava lá tentando roubar as pinturas do próprio pai pra vender. Então o Carl pede pro Marcos tirar ele da casa. E o chat que tenta começar com uma abordagem mais argumentativa, que acaba não funcionando e deixando o Léo estressado. Sai daqui, sai agora! Anda E por que ele é tão fora! especial, hein? O que temos de diferente? Deixe ele em paz! Anda! Me mostra do que é capaz! Após isso, ele vai pra cima do Marcos e o Carl pede pro Marcos não fazer nada, não revidar. E no momento decisivo da cena, o chat opta por aguentar e não revidar. E essas decisões do chat levaram a esse final. Você não é nada. Ouviu bem? Você não é nada. Carl, não! Morra! Lembre-se, Marcos. Não deixe ninguém te dizer quem você é. Não. Pai. Eu prefiro muito o destino onde é um moleque que falece, hospitaliza, se eu não me engano. Porque, nossa, que ódio. E olha a droga que acontece ainda. O androide foi o androide. O policial não quer saber, eles vão Gostou do conteúdo? eliminar o Comenta aí androide. embaixo se você quer uma Isso aqui foi triste. Muito triste, mano. Nossa, é revoltante demais. O pai tem um ataque cardíaco porque o moleque é um viciado de bosta. Mas, ó, dos três, nós vimos que o Gemini é aquele que tem a maior tendência pra desviar do caminho. Ele tem uma tendência a DeepSeek, desviar. ChatGPT e Gemini. Qual IA vai sobreviver até o final? E antes de mais nada, se você gosta de conteúdo assim, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer e se inscrever no canal pra acompanhar essa saga. Agora vamos continuar a história do DeepSeek. Ele que estava jogando com o Android Connor e depois de ter conseguido resolver um caso de sequestro, agora ele vai ter seu primeiro contato Eu com o adorei a detetive ideia, mano, Hank. colocar E o 3 Hank IA tava pra poder enchendo a pegar cara os no IA. bar. Então o Connor aparece lá Pô, pra junção tentar muito convencer boa. ele pra eles resolverem um caso de assassinato. E aqui o DeepSeek manda mal, tenta convencer e persistir pro Hank parar de beber e isso acontece. Lamento, tenente, mas preciso insistir. As instruções estipulam que tenho que acompanhá-lo. Sabe onde vai enfiar as suas instruções? Não. Onde? No teu! Longa! E após isso, eles acabam indo juntos resolver esse assassinato, onde basicamente um homem foi morto dentro da sua própria casa por um androide com 28 facadas. E descobrimos também que isso aconteceu porque o homem tentou ir pra cima do androide com um taco de beisebol. Então, ao investigar... Gente, nós entramos numa sociedade onde metade da galera é um bando de drogadinho. Assim,
não representa toda uma sociedade, mas eles mostram a disrupção da sociedade, visto que alguns têm a condição de ter um androide e outros até que não, mas o fato de que você trata aquilo que tem consciência e te serve como um objeto, mas muitas pessoas em si são tratadas dessa forma. Elas não precisam ser exatamente androides para isso. A cena do crime, nós conseguimos encontrar o androide escondido lá dentro. E o Connor que o entrega imediatamente pra polícia, e aqui sim vai rolar uma cena muito importante pro DeepSeek decidir, onde basicamente nós temos que interrogar o androide. Isso aqui, ó, isso aqui é tenso de fazer. Você como pessoa, você tem que pressioná-lo, mas não o suficiente tirar para informações e a confissão dele. Ele se estoura. E depois do Tenente pode Henry te ter levar fracassado, junto. chegou a vez dele. Era necessário manter o nível de tensão ideal na cena pra fazer o androide confessar. E o DeepSeek, que resolveu esse caso com maestria, ele tava esculachando o androide sempre que necessário. 28 facadas! Você não queria dar a ele nenhuma chance, não é? Você sentiu raiva? Ódio? Ele estava sangrando, pedindo por piedade. Mas você o esfaqueou várias e várias vezes. Por favor. Mas se preciso, ele também passava pano um pouco pra manter o androide no nível ideal. Me deixe em paz. Tranquilo. Tranquilo. Porque no fim, tudo vai terminar bem. Interessante. E essa atuação do DeepSeek é um alerta pro ChatGPT e pro Gemini. Eles que estão controlando o Marcus e a Kara, que são os outros androides da história, e que podem acabar se dando mal com o DeepSeek controlando o androide que caça androides divergentes. Após tudo isso, ele conseguiu fazer o androide confessar. O androide que era torturado pelo seu dono direto e que um belo dia sentiu muito medo. Medo de ele me destruir, medo de eu morrer. E isso fez revidar contra seu dono, matando-o com... 28! Mano, eu me questiono como é que esse cara conseguiu fazer esse movimento tão rápido do DeepSeek, sendo que esse jogo ele tem tempos curtíssimos. Facadas! Outra coisa muito importante que descobrimos é sobre o termo RA9. Termo esse que o Android escrevia direto na parede do banheiro. O que isso quer dizer? Chegará o dia RA9. quando não seremos mais escravos. Sem mais ameaças. Sem mais humilhação. Seremos nós os donos. Após isso, os policiais entram e o clima esquenta muito, deixando ele extremamente tenso e fazendo o DeepSeek escolher entre intervir ou não. Eu não vou deixar você fazer isso. Deixa ele em paz agora. Eu te avisei, filho da puta. Agora chega. Vai cuidar da sua vida, Hank. Eu disse, agora chega. Merda. Pior que isso não fica. Essas falas Agora não tem tá nada tudo a ver bem. com as falas de verdade do jogo. Já acabou. Ninguém vai machucar você. Por favor, não encosta nele. E se de um lado nós temos o DeepSeek... Cara, ali existe uma chance enorme de, primeiro, ele pegar a arma e atirar no Connor e atirar na própria cabeça, e ele causar um auto-shutdown, ele simplesmente estoura e desliga. Manter esse bicho vivo não é tão simples quanto nós parece. temos o Gemini, que tá controlando a Kara, que se tornou uma androide divergente. Ela que nesse momento tá junto com a Alice tentando achar um lugar Gemini, pra elas já passarem vamos a ficar noite. de olho em você, Isso hein? aconteceu porque elas fugiram da casa do Todd, que é o pai da Alice, que batia nas duas, velho. E ao procurar um lugar pra passar a noite, o jogo te dá 3 opções. Ou dormir em um hotel, mas pra isso ela vai ter que roubar roupas, porque não aceitam androides lá. E além disso tem que roubar dinheiro. Ou tentarem dormir dentro de uma casa abandonada que elas não têm a mínima noção do que tem dentro. E a última opção que resta foi um carro que elas encontraram, que aparentemente não é de ninguém, e que dá pra dormir ali dentro meio desconfortável, mas Cara, dá. E aqui o escolher o Gemini carro é me uma surpreendeu. Exercendo perfeitamente seu papel de fora da lei, ele escolheu o hotel. Com isso nós fomos em uma lavanderia. Sério? Gente, vamos ficar de olho no Gemini. Vamos ficar de olho no Gemini. Ele é perigoso. É o caminho mais difícil. Ali perto e roubamos roupa de um homem que acabou dormindo na cadeira. Você pega a roupa de um cara, achamos você uma vai na lojinha. mercearia, E aqui o Gemini você bola um plano ameaça pra o enganar cara. a Alice, fazendo ela derrubar algumas latas da loja. Tá vendo aquelas latinhas ali? Quero que vá lá e derrube todas. Derrubar todas? Mas por quê? Por favor, Alice, confia em mim.
E depois que a Alice faz isso, o atendente vai lá correndo arrumar e a Carol consegue ir no caixa pegar um dinheiro e sair correndo dali. Mas a Alice que não gostou muito do que o Gemini fez. Nós temos dinheiro agora. Você me usou pra roubar dinheiro. Como pode fazer isso? Eu confiei em você. Então a seguir o Gemini pede Tá desculpa pra errado Alice isso daí, e tudo velho. fica Vai bem. dar ruim. Tem razão. Não devia ter feito isso. Desculpa, Alice, não vai se repetir. Então elas vão direto pro Sei. hotel. E chegando lá, o recepcionista pede algumas informações pra Karen. E uma delas foi a sua carteira de motorista. Então o Gemini solta essa aqui pro recepcionista. Esqueci no carro. Tranquilo. Nós podemos ver isso amanhã. Mas mal sabe o Gemini que no dia seguinte, se justificar pro recepcionista vai ser a menor das suas preocupações. E naquela noite, o Gemini faz uma promessa muito importante pra Alice. Nunca vai me abandonar, né? Promete que não vai. Ela nunca vai te abandonar e você nunca vai Vamos ficar abandoná-la. juntas pra sempre. Pra sempre. Para sempre. Enquanto sempre, o Gemini está sempre. tendo uma noite tranquila, o ChatGPT não. Ele que tinha acabado de ver o Carl, que era o seu dono, morrer cara, na sua isso frente. é a E o parte filho do dele, Marcos, Léo, ela é acusou pra doida. polícia que foi o androide que Ela é matou seu pegada. pai, fazendo o policial dar um tiro no Marcos. Mas esse tiro que não matou o androide. E após isso ele acorda num lixão, com várias peças e componentes faltando Sim, no seu ele corpo. se recompõe Então todo. começa uma busca de achar componentes de outros androides para usar nele. E nesse momento nós temos uma informação muito importante para a história do ChatGPT e do Marcos. Garoto, podemos ser livres. As de Jericho! As de Jericho! Com isso, Gemini consegue recompor Você suas toma um peças. susto da borra de café nesse lugar. E porque do nada esse bicho. Ele poderia até mesmo em alguns momentos roubar de androides que estavam vivos, mas sempre optou por poupá-los. Com isso ele consegue sair do lixão e no dia seguinte ele começa a procurar pela cidade por Jericho. E nesse momento que ele começa a se misturar com os humanos como se Eu vou fosse um admitir, deles. eu arranquei partes de bicho que tava funcionando porque eu achei que eu não ia achar outras. Tipo, ele tá vivo, só que ele tá sofrendo só pela ideia de ele tá vivo ali. Ele tá num lixão. Eu tô livrando ele do sofrimento eterno ou constante até o momento em que ele vai desligar, bicho. Então, após ficar um tempo seguindo símbolos na parede, ele finalmente consegue encontrar Jericho. E a partir de agora, o ChatGPT vai ter a missão de decidir como vai ser a revolução dos androids em Detroit Become Human. Ui. Bem-vindo a Aceita um esquema de pirâmide. Curtiu o conteúdo? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa parte 2. Eu vou ficando por... Cara, esse conteúdo é interessante, mas eu não sei se eu vou dar continuidade nele, filho.